Olá pessoas, eu sou Danizito e seja bem-vindo a mais essa análise barra review do capítulo 3 de Jujutsu Kaisen Módulo, ou Mojuro para os mais íntimos, onde basicamente nós temos aqui uma nova missão em que os nossos protagonistas vai ter que enfrentar ali uma espécie de tubarão que nada fora da água. Mesmo parecendo bizarro, eles vão ter que descobrir aqui que basicamente é um certo carinha que tá fazendo tudo aquilo, causando uma espécie de terror ali naquela região, e esse tal carinha é muito parecido a um certo personagem da obra original de Jujutsu Kaisen, que vocês vão entender um pouquinho por que eu tô achando que os dois têm algum tipo de relação. Digo no termos de descendência ou alguma coisa do tipo. Enfim, já pro final do capítulo, basicamente eles vão ter que enfrentar um tigre gigantesco, mas isso já é o de menos e a parte mais aleatória do capítulo. Mas enfim, eu já vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu nesse último capítulo, porém antes vocês vão ter que deixar o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pra essa review. Sim, o Takaba apareceu em Jujutsu Kaisen Mojuro porque simplesmente um tubarão nadando na floresta, isso não faz o menor sentido. Exatamente isso que nossos protagonistas aqui vão ter que enfrentar. Eles foram chamados para essa missão, onde temos um caso de um tubarão comedor de gente, lá ele. Vocês terão que exterminá-lo nesta missão. A Yuka se pergunta, tubarão? Mas esse tipo de trabalho não deveria ser dado às autoridades? O Tsurugi inclusive pergunta, e por que os feiticeiros deveriam se envolver nesse caso? O grande problema é que o caso aconteceu em Gifu. Eles mesmos se perguntam, peraí, mas Gifu tem praia? É verdade, será que por acaso esse tal tubarão subiu pelo rio? É quando ele responde, não, o tubarão está nadando pela floresta. E aí tudo bem, eles vão em viagem até aquela cidade para resolver toda essa situação, enquanto o Tsurugi tá pensando naquilo lá em que o Maru tinha comentado, falando que não era pra falar com ele. E na verdade não era o Maru, era o irmão gêmeo dele. Ele tinha dito, né, não fale comigo diretamente pro Tsurugi. Então ele acaba quebrando esse silêncio, dizendo, estranho, porque espíritos amaldiçoados só deveriam aparecer em Tóquio. O Maru se pergunta, espírito? No momento ele então diz, então hoje eu posso falar contigo, né? O Maru não fica sem entender nada, até porque ele não sabe o que tinha acontecido. É quando ele simplesmente explica, os aliens não sabiam disso. Vocês também usam técnicas amaldiçoadas, não é? A Yuka então interfere dizendo, o que eu sei é que dá origem aos yonkais, fantasmas e aparições. Na verdade, o acúmulo de energia amaldiçoada que vaza das pessoas desse país. Mas missões de caças aos monstros não acontecem em nenhum lugar além de Tóquio sobrenatural há décadas. E isso veio acontecer justamente agora quando os alienígenas apareceram. Eles estavam a caminho da missão para enfrentar simplesmente o tubarão que nada na floresta em Jujutsu Kaisen. Tsurugi diz que nada parecido acontecia fora de Tóquio sobrenatural há décadas e agora simplesmente esse tubarão aparece em outra cidade justamente quando os aliens apareceram. E o que explica que basicamente o que ele tá falando é se os aliens não tem nada a ver com a aparição desse tubarão. O Maru obviamente fica um pouco pé da vida, dizendo que não, eles não tem nada a ver com isso, fora isso eles não comem gente. Mas todo o resto ele vai explicar quando chegar a hora. Enfim, eles chegam na cidade e a Yuka fica entrevistando algumas pessoas pra tentar chegar em algum resultado. Enquanto Tsurugi e o Maru estão simplesmente os dois fazendo uma busca ali na floresta pra ver se acha o tal tubarão. E é nesse momento que começa uma discussão entre os dois. Basicamente começa com o Tsurugi perguntando, será que esse tipo de coisa anda acontecendo pelo Japão sem que ninguém saiba? O Maru se pergunta, como assim? Enquanto na cabeça do Tsurugi ele tá pensando, eu acredito que os aliens estão prestes a dar início a uma guerra de invasão. Ele responde o Maru dizendo, em outras palavras, vocês por acaso não estariam planejando invadir a gente em segredo? O Maru simplesmente pensa que pra evitar esse tipo de coisa ele vai ter que rebater esses argumentos. Então ele diz, mas vocês, será que a razão e a moralidade dos seres humanos já amadureceram bastante pra falar da gente? O Tsurugi então fica, como é? Vocês chegaram na casa dos outros e ainda tem cara de pau de falar dessa forma? Bom, não foi o que a gente quis. E por que você ficou irritado do nada? O que eu fiz pra você por acaso? Ele responde que basicamente eu sou um feiticeiro e algum dia eu vou acabar morto por alguma razão, em alguma missão, e eu não posso simplesmente deixar um pateta como você do meu lado. Ele responde, meu irmão falou a mesma coisa, porque e qual motivo eu sou um pateta pra você? Tsurugi responde, lembra do caso do sequestro? Se você tivesse utilizado aquela habilidade dele antes, teria tudo acabado mais rápido. Ele falou que já explicou que ele não recebeu ordens para intervir. Então Tsurugi rebate falando, e obedecer essa ordem vem antes de salvar a vida de um moleque? No momento que ele iria responder, simplesmente um tubarão aparece nadando na frente dele. Finalmente o Takaba apareceu em Jujutsu Kaisen Mojuro e todo mundo ficou de boca aberta. Porque assim, o Tsuguri também, juntamente com o Maru, estavam procurando um tubarão que estava nadando na floresta. E assim, eles acabaram dando de cara com ele. No momento, os dois se prepararam para atacar. Então, nesse momento, o Maru simplesmente diz, se você usar o seu instrumento amaldiçoado aqui, vai acabar colocando fogo em tudo. É quando o Maru simplesmente agarra aquele tubarão que sai levando ele pra tudo que é lá. Dizendo, se eu imobilizar ele, você consegue cortar sem usar o fogo, não é? Ele responde dizendo, não me subestime, eu não precisava da sua ajuda. É quando que é revelado que aquele tubarão nada mais é do que, assim, um feiticeiro Jujutsu, provavelmente. Onde ele diz, primeira vez que vejo vocês por aqui, pirra. Eles ficam de boca aberta, até porque é só um tiozão e não um tubarão de verdade. Nesse momento ele começa a se apresentar dizendo, como assim tiozão? Eu só tenho 46 anos. Eles falam claramente um tiozão. E vocês são o quê? Estudantes da escola do Jujutsu? O que os feiticeiros vieram fazer nessa roça? Inclusive, além deles explicarem o que tá acontecendo, basicamente ele diz que já foi um feiticeiro Jujutsu também. Basicamente explicando, né? Meu nome é Osada. Como eu já disse antes, eu era um feiticeiro Jujutsu. E Honda por aqui, na verdade, é um tigre comedor de gente.
seu nome é Tora Nozuki e eu tô procurando por ele. Isso aconteceu há mais de 25 anos, onde um casal de tigres trazido por contrabandistas estrangeiros acabou se estabelecendo nessa montanha. Então nasceu o neto deles, o Tora Nozuki, onde este carinha aqui pegou pra criar, só que posteriormente, quando ele cresceu, ele começou a ser completamente diferente, fugiu pro meio da mata e começou a assassinar pessoas. E resumindo, ele não tá aqui só pra caçar ele só quer resgatar. O Gui explica que agora já é tarde demais, aquele monstro já provou o sabor da carne humana, por isso ele precisa ser exterminado. De qualquer forma, eles acabam encontrando o tal tigre que ataca o seu próprio dono. O Tsurugi chega defendendo ele, dando uma espécie de esbarrão bem forte naquele tigre, entra na sua posição de luta, utilizando a sua espada em frente àquele tigre, enquanto aquele cara, o Osada, começa a lembrar de tudo que ele vivenciou com aquele tigrinho, onde, resumindo, ele pensa, aquele seu eu de antes não existe mais, será que realmente não tem mais volta? Então nesse momento ele permite com que o Tsurugi acabe com o Tora Nozuki, pensando, faça o que tiver que fazer, mas seja rápido. Por um momento aquele tigre ia atacar o Tsurugi e ele então utiliza a sua espada, para um momento em que ele já havia sido exterminado. Mas enquanto eles conversavam, o que eles menos esperavam era que aquele tigre deixaria um filhote exatamente igual. O Tsurugi então, praticando aqui um gesto bondoso, entrega o tigre pra novamente o Osada, dizendo, ô tiozão, vê se não tira o olho dele agora. Nosso querido é maluco, tubarão, simplesmente agora tem novamente o seu tigre e meio que foi suprida essa necessidade dele. Então finalmente eles conseguiram concluir essa missão, encerrando assim o capítulo 3 de Jujutsu Kaisen Mojuro.